Oi, titiquezas! Galera, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós veremos sobre outro tipo de medida, tá? Nós já vimos medida de massa, vimos de capacidade, várias medidas. Hoje nós veremos uma medida de temperatura. Qual será que é, hein? Bom, mas antes disso, vamos conferir então a correção dos exercícios da aula de ontem. Então, bora lá? Então, pessoal, peguem lá na página 129. Galerinha, o Vitor, veja lá, olha quanto que ele está pesando. Faltam 35,750, certo? Faltam quantos para ele chegar a 36? Faltam 250 gramas. Lembra que eu fiz um exercício bem semelhante na aula passada? Bom, o pai do Vitor disse que tem o dobro disso daqui, certo? Então, quanto que dá? 71,5 quilogramas. A número 2, então, nós temos aqui esses pesos. Era para vocês, então, marcar a leitura correta. Então, 3,7. O que é esse 3,7 quilograma? É 3 quilos, certo? E o 7 é o que, gente? 700 miligramas. E aqui, o que nós temos? Nós temos 0,12 gramas. E isso é o que, gente? É 120 miligramas. Lá na outra página, nós aumentamos, então, esse peso. Estamos falando de tonelada, gente. 12 toneladas equivale a quanto? Equivale a 12 mil quilos. Lembra que uma tonelada tem 1000 quilos. 12, então, tem 12 mil, certo? 12 vezes 1000. 24.500 quilogramas. Equivale a quantas toneladas? Então, nós temos que dividir esse valor, lembra? Por 1000, que vai dar 24,5 toneladas. E aqui, galera, para vocês completarem com multiplicar ou dividir. Então, se nós queremos transformar o quilo em tonelada, o que nós precisamos fazer? Dividir por 1000, certo? E aqui, se nós temos miligramas e queremos transformar em grama, nós devemos dividir por 1000. E na letra C, se nós queremos transformar a tonelada em quilograma, nós devemos multiplicar o valor por 1000. Lá na página 126, pessoal, o Pedro ele vai receber lá os colegas na casa dele e ele está enchendo os copos. Cada copo tem 200 mililitros. Se ele encher todos esses copos com suco, quantos mililitros vão ser ao todo? 1.200 mililitros, né, pessoal? É só somar 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, certo? E a próxima, pessoal? Então, as duas caixas estavam cheias de suco. Ele encheu os copos de suco e sobrou quanto lá na caixa? Então, lá na caixa sobrou 800 mililitros, certo, pessoal? Se juntarmos as duas caixas, 1 litro com mais 1 litro, ou seja, 1000 ml mais 1000 ml, então diminuímos 1000 mais 1000, nós temos 2000, certo? Se diminuirmos com 1200, vai sobrar 800. A número 2, então, olha para vocês colocarem ali com o número correspondente. Então, 5 litros é igual a 5.000 ml. 0,74 litros é igual a quanto, gente? 740 ml. 12.800 ml. Como que nós colocamos, gente? É difícil colocarmos todos esses números. Lembra que se tem aqueles 2 zeros, nós nem precisamos colocar, certo? Então, fica 12,8 ml, tá? E aqui, então, nós temos o restante dessas medidas. O exercício 3, nós temos lá um copo. Gente, um copo cabe o quê? 1 litro, mililitro, qual que é a capacidade dele? Em mililitro, né, pessoal? Não chega a caber 1 litro, que dirá mais de 1 litro num copo. E aqui nesse recipiente? Esse recipiente nós já temos a capacidade de litro, correto? O exercício 4, pessoal, ele lembra bastante a situação que estamos vivendo hoje, certo? Com a falta de abastecimento em alguns dias. Então, vejam só. Segundo aqui a ONU, cada pessoa consome 110 litros de água por dia, certo? Uma família que tem 4 pessoas, ela consome quantos litros de água? Então, 110 litros vezes 4, certo? Que vai dar 440. Então, essa família
vai consumir 440 litros de água em um dia apenas. Bom, se essa família tem uma caixa d'água com 1.500 litros e a família gasta 440 litros por dia, então quantos dias essa caixa d'água vai dar para eles? Então, o que é feito? 1.500 divididos por 440, que é o quanto a família toda gasta por dia. Dividiu, vai dar 3. Então, gente, essa família vai ter água por 3 dias se eles consumirem apenas, cada um, 110 litros, certo? E ainda vão sobrar lá 180. Então, tem que economizar. Lá na página 128, nós começamos a falar sobre o decímetro cúbico e quanto que isso equivale à capacidade dele, certo? Então, nós vimos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Aqui na imagem, nós já ficamos sabendo que essa caixinha tem a capacidade de 1 litro de água. A verde qual é a capacidade dela? Então, precisa fazer os cálculos, certo? Para sabermos o decímetro cúbico e, consequentemente, a quantidade de água. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8 decímetros cúbicos. Então, aqui cabem 8 decímetros, vai dar 8 litros, certo, pessoal? E a amarela? Então, tem 1 vezes 2 vezes 3, que vai dar 6 decímetros cúbicos. E a sua capacidade é de 6 vezes 1 vai dar 6, certo? Então, aqui também tem a capacidade de 6 litros de água. Bom, pessoal, então lá o exercício 2. Nós temos ali os copos com a sua capacidade. E a pergunta é quantos copos que caberiam nessas caixas? Então, nós sabemos que a caixa vermelha tem 1.000 litros, certo? E quantos copos de 200 ml será que caberiam nessa caixa? Então, 1.000 litros divididos por 200 ml, que vai dar, então, 5 copos. Se for o copo de 250 ml, vão caber quantos? Então, 1.000 divididos por 250, que vai dar 4. A caixa verde, então, nós vimos que a caixa verde tem 8 litros, ou seja, estamos falando de ml, certo? Então, nós temos que transformar o 8 litros em ml, que vai dar 8.000. Lembra que nós temos que multiplicar por 1.000? Então, 8.000. 8.000 menos 200 ml vai dar 40 copos. Se for um copo de 250 ml, a mesma coisa. Dividimos por os 8.000 por 250, que vai dar 32. E aqui, pessoal, a caixa amarela tem 6 decímetros, que é igual a 6 litros. Temos que transformar o litro em ml. Então, 6 vezes 1.000, que vai dar 6.000. Então, 6.000 divididos por 200 vai dar 30. 6.000 divididos por 250 vai dar 24. O exercício 2 ali da página 129, pessoal. Então, nós temos aqui esses reservatórios, certo? Então, nós temos aqui a medida das arestas. Então, como que nós temos que fazer? Multiplicar, multiplicar, multiplicar. 1 vezes 3 vezes 4, que vai dar 12 metros, certo? Então, 12 metros cúbicos. E nós temos que transformar esses metros em litros, que vai dar, então, 12.000 litros. E aqui, pessoal, 1,5 vezes 2,5 vezes 5, que vai dar 12,75 metros cúbicos. Temos que transformá-lo em litros. Nós multiplicamos por 1.000, que vai dar 18.750 litros. Então, nós temos ali esse caminhão que ele vai entregar água. Olha a capacidade dele, é 20 metros cúbicos. Quantas caixas de 500 litros esse caminhão vai conseguir abastecer por vez, gente? Então, vejam lá, nós temos que transformar o metro cúbico em litros, certo? Então, 20 metros cúbicos é igual a 20.000 litros. Lembra que nós multiplicamos por 1.000. Então, 20.000, e nós vamos o quê? Dividir esses 20.000 litros em 500 litros, certo? Que vai dar 40. Então, ele pode abastecer 40 caixas de água por vez. O exercício 4, então, gente, é uma resposta pessoal. Cada um vê aí a embalagem que encontrou na sua casa. Ai, tô me sentindo meio quente. Vamos ver o temperatura.
Pior que não. Então vejam lá, olha só, minha temperatura deu isso aqui. Não estou. Gente, então vejam só. Estou vendo aqui minha temperatura, porque será que eu estou vendo minha temperatura, hein, galerinha? Gente, nós vimos nas últimas aulas várias medidas. Vimos medidas de comprimento, vimos medidas de capacidade, medidas de massa, e hoje nós veremos uma outra medida que tem tudo a ver com o quê? Com a temperatura. Então vejam só, eu tô com 30, não sei se vocês conseguem enxergar, 36, opa, 36,1. O que é 36,1 o quê, gente? Então se nós estamos falando de temperatura, aqui no Brasil, a unidade de medida da temperatura é qual? É o graus Celsius. Certo, galera? Lembra disso? Pois é, há alguns países que eles não usam o grau Celsius, tá? Eles usam outra medida de temperatura, que é bem diferente da nossa, tá? Mas vamos focar aqui no grau Celsius. E como é que nós representamos esse grau Celsius, pessoal? Então, nós colocamos ali o número, em cima nós colocamos ali a bolinha e ao lado nós colocamos o C, que é a abreviação do Celsius, certo? Então, quem aí já observou o termômetro aí na casa de vocês ou em qualquer outro lugar? Então, o termômetro digital, ele marca lá a temperatura e lá no ladinho tem essa unidade de medida, certo, pessoal? Bom, então o termômetro, como nós sabemos, ele é usado para quê? Para aferir a nossa temperatura, certo? Então nós temos lá o termômetro digital e temos também o termômetro de mercúrio, que é diferente. Então, enquanto o digital, ele nos mostra já a temperatura bem certinha ali, o mercúrio, então ele não vai apontar certinho ali os números que a gente já vê logo de cara. Nós precisamos, então, analisar com mais cuidado. Por exemplo, nós temos aqui esse exemplo, né, pessoal? O termômetro, quem aí conhece o termômetro de mercúrio? Ele é dessa forma. Então, vejam lá, nós temos os graus, então vejam que nós temos o 35, temos o 36, o 37. Por que o 37 está em vermelho, gente? Porque o 37 graus Celsius é o quê? É a medida média do corpo humano. Então, o corpo humano vai estar geralmente ali com 37 ou bem próximo disso. Por isso que ele está em vermelho. E daí nós temos os demais números. Vocês estão vendo que entre os números há diversos risquinhos? Pois é, gente, assim como lá na unidade de comprimento que nós temos os centímetros divididos, aqui nós temos os graus divididos também. E essa divisão, ela é feita em 10, tá? Então, entre o 37 e o 38, ele está dividido em 10. E essa divisão faz toda a diferença em nossa temperatura. Bom, e aqui no meio, pessoal, nós temos um tubinho, né, que está em amarelo. É ali que se encontra o mercúrio. Então, o mercúrio, ele é esse líquido que acontece o quê? Quando a temperatura está mais alta, ele se expande, então ele sobe. Quando a temperatura está baixa, então ele se contrai e fica lá embaixo. Bom, então quando ele aquece, vejam lá, ele sobe. Estão vendo que essa parte escura aqui, ele está representando o mercúrio, é o mercúrio. E qual é a temperatura que esse mercúrio está representando, pessoal? Então vejam, ele está lá no 37, então 37 é a temperatura inteira aqui, enquanto qual risquinho que ele está parado? Então nós temos que contar. 1, 2, 3, 4. Esse risquinho do meio é o 5, pessoal. Então aqui está marcando 37 graus, ponto 4 de temperatura, certo?
Ou nós temos um outro exemplo também. Então vejam esse exemplo aqui. Já é uma outra temperatura. O mercúrio está apontando aonde, gente? Então ele está apontando quase 38. Estão vendo? Então está ou não está com febre, gente? A febre é considerado febre, então, quando a temperatura está acima de 37,8. Então, nesse último caso, que está marcando ali 37,9, quase 38, a pessoa está com febre? Sim, certo? Então, ali a pessoa está com febre. Lá no primeiro exemplo, que o termômetro está lá em 37,4, a pessoa está com febre? Não, né? Por quê? Porque a febre é 37,8. Então, qualquer temperatura que esteja acima de 37,8, a pessoa está com febre. Se está abaixo disso, ela não está com febre. Tá, pessoal? Bom, então, gente, existem diferentes tipos de termômetro, inclusive termômetro para nós sabermos a temperatura do ambiente, né? Então, quem nunca passou lá na rua e viu o termômetro lá da rua marcando a temperatura do ambiente? Então, esse é o tipo de termômetro. Tem o termômetro para ver a temperatura da comida, né? Quem aí já viu aqui na escola eles fazendo isso? Bom, então há diferentes tipos de termômetro, certo? E como que nós fazemos então para comparar uma temperatura com outra? Por exemplo, antes de ontem, a temperatura aqui era de quase 30 graus, a temperatura do nosso dia, certo? E hoje já está mais frio, então hoje está com 17,8 graus. Então, como será que a gente pode fazer essa comparação? Nossa, de antes de ontem para hoje, olha só a diferença dessa temperatura. Como será que nós calculamos isso? Então, vamos conferir? Lembrando que a unidade de medida da temperatura é o grau Celsius e nós representamos assim, certo? Então, como eu falei, antes de ontem estava quase 30 graus. Então, vejam aqui, ó, é a minha temperatura inteira, certo? E aqui o meu quebradinho. Então, antes de ontem estava 29,1 graus Celsius e hoje está cerca de 17 graus,8. Aí, como que eu faço para comparar essas medidas? Então, qual é a diferença de medida lá de antes de ontem para hoje? Quantos graus que, vejam só, que abaixou, certo? Então, ele estava alto, agora está baixo. O que eu tenho que fazer então, pessoal? Eu vou, óbvio, né? Galerinha, vou comparar fazendo o quê? Subtraindo essas duas temperaturas. Então, como nós estamos falando de vírgula, vírgula embaixo de vírgula, pessoal. E nós fazemos a conta aqui como vocês já sabem, certo? Então, aqui, ó. Empresta, 8, 9, 10, 11. 8 menos 1, abaixa a vírgula, certo? 2 menos 1, 1. Então, vejam lá, galera. A diferença de temperatura, olha só, é de 11,3 graus Celsius. Olha só quanto que baixou, hein, pessoal? Em 2 dias a temperatura baixou bastante. Então, assim que nós fazemos a comparação dessas temperaturas, o número inteiro embaixo do número inteiro, vírgula embaixo de vírgula, e aqui o nosso número decimal. Então, gente, vejam que aqui está 8, certo? Aí depois do 8 vem o 9. Se estiver acima do 9, então muda aqui. Deixa de ser 17 para ser 18. Então, o 9 é o máximo que vai ter aqui. Por isso, aqui nós podemos dizer que está quase 18 graus. Bom, galera, pensando em tudo isso, respondam lá a página 132 e a página 133. E, pessoal, respondam também as páginas 136 e 137. Lá na página 137, pessoal, vocês podem me acompanhar, que eu vou ajudá-los rapidinho a interpretar esse gráfico aqui. Gente, aqui ele vai falar sobre a temperatura de um paciente ao longo de algumas horas. Então, como que está esse gráfico? Aqui na linha de baixo, como vocês veem, nós temos o horário. Então, aqui às 8 horas, às 9, 10, 11, 12, às 13, às 14, aqui, às 15 e às 16 horas, ok? E aqui nessa linha, nós temos o quê? Nós temos a
temperatura, 35, 35,5, 36, 36,5 até o 39. E vocês conseguem observar aqui, ó, que nós temos a temperatura desse paciente que foi aferida nesses horários. Então, às 8 horas da manhã, vejam lá com quantos graus ele estava. Às 9 estava com quanto? Às 10, tá bom? Então, cada horário foi aferido essa temperatura e aqui nós temos registrado. Agora sim, pessoal, pensando em tudo isso, tem algumas perguntinhas ali para vocês responderem analisando esse gráfico. Então é isso, tá, pessoal? Ó, bom final de semana e até